Vamos começar o programa, vamos começar o dia, né? Sempre sintonizando em coisas boas. Vamos nos abrir para a vida, ver o que a vida tem de bom para nos oferecer no dia de hoje. Afinal de contas, esse é o melhor dia da sua vida. O programa hoje vai falar de um tema que ele é muito recorrente e muito importante de se falar, que é a depressão. Se você tem questões de depressão ou você conhece alguém que é depressivo, fica aqui que eu vou te contar como que a medicina chinesa pode ajudar nos casos de depressão. Se você quiser entrar em contato comigo, o meu telefone em São Paulo é 11 99376 7637. 11 99376 7637. O meu site é solmedeiros.com.br. Lá tem todas as informações sobre as terapias, tem a agenda dos cursos, agendas do workshop, tudo lá para você. E meu programa tem o apoio da Vitrine Viagens. Se você quiser saber mais informações sobre Vitrine, sobre viagens, o site deles é vitrinetour.com.br. Então vamos ao assunto de hoje, que é a depressão. A depressão é um assunto que é muito recorrente no consultório e ele é muito, muito sério, muito mais sério do que a gente imagina. A Organização Mundial de Saúde diz que, a partir de 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Ou seja, as pessoas vão deixar de fazer as suas coisas, suas atividades pessoais, profissionais, familiares, por conta desta doença. A depressão, na verdade, é uma doença como qualquer outra e ela deve e tem que ser tratada tanto quanto qualquer outra. Nos últimos 10 anos, a quantidade de pessoas com essa doença da depressão cresceu 18%. Então, é um índice muito alarmante que tem crescido a cada vez mais. Esse número só aumenta. E o Brasil já é o país da América Latina com o maior índice de pessoas com depressão. Então, é muita gente, precisa ser olhado isso com muita atenção e com muito carinho. O que acontece? A maioria não procura ajuda, porque acha que é uma bobagem, acha que não é nada muito sério. Algumas pessoas têm vergonha, algumas pessoas não procuram por medo, por falta de informação, por preconceito, e isso só agrava ainda mais a situação da pessoa que tem depressão. Em casos mais severos, as pessoas que têm essa doença, elas não conseguem ver saída. A única saída para elas, né, em alguns casos muito severos, é a morte. Então, a pessoa acaba se suicidando. E um dos maiores índices de suicídio que se é registrado também é por conta da depressão. Então, é um assunto que é muito delicado, que ele tem aumentado e que, apesar dessa quantidade de pessoas e desse índice ter aumentado, ainda assim as pessoas demoram muito para procurar ajuda. E às vezes quando vão atrás de ajuda, às vezes pode ser tarde demais. Então, se você tem características de depressão, se você conhece um amigo, um familiar, um colega de trabalho, ajude essa pessoa que ela deve estar precisando com certeza. Então, a primeira coisa antes, a gente tem que definir o que é tristeza e o que é a melancolia gerando a depressão. São coisas diferentes. A tristeza é quando você tem um motivo pelo qual você está mais introspectivo, mais choroso. Como, por exemplo, a perda de um familiar, de um amigo. Você tem alguém que você gosta muito, da família, do seu quadro de ciclos de relacionamento que está doente, por exemplo, né? Você tem um bicho de estimação que ele está doente, que ele faleceu. Você está, às vezes, com uma questão do seu trabalho, foi demitido. Então, você tem um motivo pontual para você estar triste. Uma separação, um divórcio. Então, tudo isso faz com que a gente fique triste, que tenha um motivo. Mas a gente consegue sair disso depois de um determinado período, que é um período nosso de adaptação. Quando uma pessoa é muito melancólica, e isso vai evoluindo para a depressão, é aquela pessoa que talvez tenha passado por um desses questionamentos, dessas perdas que eu falei, ou não tem motivo nenhum, e ela começa a ficar cada vez mais isolada. Vai ficando isolada, vai ficando introspectiva,
vai tendo uma sensação de inadequação, que aonde quer que ela esteja, ela não se sente parte daquele meio na qual ela convive, seja do família, de amigos, no trabalho, ela se sente inadequada em qualquer lugar que ela esteja. Ela não vê saída para os problemas dela, ela acaba aumentando muito mais, vai fazendo com que ela se isole. É uma pessoa que está sempre muito chorosa, ela às vezes dorme muito ou tem problemas de insônia. É uma pessoa que não sorri. E ao longo do tempo, se a gente não vai cuidando, começa a ter outras alterações, como as alterações do apetite, ou a pessoa vai pelo caminho de não comer, ou ela vai para o caminho de comer muito e acaba ficando obesa e vai ficando cada vez mais depressiva. Além disso, também tem uma queda considerável na libido. Então, a pessoa ela não quer se relacionar com ninguém de forma alguma. Aí sim é um caso que a gente tem que olhar isso com carinho e tem que tratar. A depressão, ela devasta o nosso organismo. A gente tem um desgaste da nossa energia vital gigantesco. Então, a pessoa ela vai se desgastando tanto, vai ficando sem se alimentar, ela não come, sem contar que a tristeza, essa tristeza sem fim, que é o relato de muitas pessoas, vai fazendo com que se desgaste o nosso sistema imunológico, que os chineses chamam da nossa energia vital, que é o nosso Qi, que ele é produzido no nosso pulmão. Então, a pessoa vai ficando tão fechada, ela vai ficando até mais corcundinha, essa região torácica fica super fechada e o pulmão fica sem força para poder impulsionar energia para o nosso corpo. E vai desgastando cada vez mais, desgastando cada vez mais. Na medicina chinesa, a depressão tem várias origens, que vai afetando os 5 principais órgãos que a gente trabalha, que é o baço, o coração, o fígado, o pulmão e os rins. Um desses órgãos, eles começam a ficar com deficiência na sua parte funcional e na sua parte estrutural. A princípio, começa em apenas um desses órgãos. Se não cuidar, se não olhar, com o tempo, como a gente funciona numa grande engrenagem, nosso corpo é como uma grande engrenagem, que um órgão ele vai dando suporte e energia para o outro. Então, quando um fica deficiente, com o tempo, assim, se você tem uma boa energia, tem um bom sistema imunológico, o corpo, às vezes, ele até consegue, de uma certa maneira, colocar de volta a gente na nossa saúde. Porque o nosso organismo ele foi feito sempre para promover a saúde, para que a gente possa sobreviver e a sobrevivência da nossa espécie. Mas se a gente não olha e não cuida, essa engrenagem ela começa a falhar. Sabe quando falta graxa numa engrenagem assim, de um carro? É assim que começa a fazer. Começa a falhar um sistema, aí aquele sistema que ele está deficiente ele não consegue fazer essa engrenagem, mandar essa energia, fluxo de sangue para os outros órgãos e acaba afetando o corpo inteiro. Algumas pessoas, quando já estão assim, lá embaixo, todo desgastado, esses 5 órgãos que eu falei, o baço, o coração, o fígado, o pulmão e os rins, eles ficam completamente desgastados e aí a pessoa realmente acaba morrendo. Então, por isso que é muito, muito importante cuidar disso como qualquer outra doença. Deixe o preconceito de lado, deixe a vergonha, deixe tudo. Algumas pessoas falam que depressão é frescura, como eu já ouvi muita gente falando, e não é. Então, tem que olhar isso com muito carinho. Então, se a questão da depressão, por exemplo, for uma questão alimentar, o meu aparelho digestório baço, ele não consegue absorver os nutrientes dos alimentos que eu como. E o sangue vai ficando cada vez mais fraco. É uma alimentação inadequada, é uma alimentação voltada só na base de açúcar, de farinha. Não tem nutrientes, não tem substância. Sabe aquela história que as vós falavam pra gente lá atrás? Vó, mãe sempre fala, saco vazio não para em pé. Às vezes, o início da depressão às vezes pode ser por aí. Você não tem uma alimentação adequada, né? O meu sangue ele não é um sangue forte, que precisa circular no meu corpo inteiro, nutrir cada célula. Ele vai ficando cada vez mais ralo, cada vez mais fraco, e aí eu vou começando a afetar todo o meu sistema. Quando o sangue está muito fraco, sem vitalidade, as células elas não são nutridas, as células do corpo inteiro, as células da minha mente. O coração ele tem que fazer mais força para poder impulsionar esse sangue para o corpo inteiro, que esse sangue está muito fraco. E aí, com o tempo, ele também vai ficando comprometido.
Aí a pessoa pode ter problema de aquela arritmia, começa a ter problema de insônia, muita transpiração, fica nessa questão de muito pensamento obsessivo que a gente fala, fica tendo aqueles pensamentos recorrentes de coisas ruins. Então, tudo isso vai contribuindo para gerar o quadro de depressão. Isso é uma das maneiras que a pessoa pode estar com problema de depressão. Tem infinidade de coisas para falar. Para falar sobre depressão, vou fazer outros programas, porque um programa só para falar sobre isso é muito pouco, porque, como eu falei, a origem ela pode ser diversa. Então, não dá para falar tudo num programa só. Então, eu vou dividir o programa, mas o que eu quero deixar bem claro é que é importante, sim, cuidar disso. É uma doença que tem crescido, como eu falei, de uma maneira muito alarmante, muito assustadora, e que, se não cuidar, as pessoas morrem, como qualquer outra doença que ela precisa ser olhada com muito amor e com muito carinho. A medicina chinesa, como trata o ser humano de uma maneira integral, a gente vai ver qual é a origem, de onde surgiu esse quadro de depressão, para que então a pessoa ela volte ao seu equilíbrio e tenha uma vida saudável. Na verdade, é um desequilíbrio energético, um desequilíbrio funcional que a pessoa está passando, que precisa ser arrumado de uma maneira integral, cuidando da parte energética, cuidando das questões da mente, das nossas emoções e, inclusive, da parte física. Então, tudo isso para que você fique nesse perfeito equilíbrio. Nós viemos nesse mundo para a gente ser feliz e saudável. Além de tudo, ter uma vida longeva. Então, como que é feito esse tratamento com a visão dos orientais, dos chineses? Então, a gente tem as técnicas que é a acupuntura, que é a agulha que a gente coloca em pontos de acupuntura, onde estão esses desequilíbrios, para fluir ali o fluxo de sangue e de energia onde está faltando, tirar daquele excesso e colocar no corpo da pessoa. Tem a acupuntura auricular, que é aquela que a gente coloca no pavilhão da orelha, que são sementes, também vai ajudar. Além disso, tem a massagem, que é a tuiná. Tem a parte das ervas, que é a fitoterapia, são ervas chinesas que vão ajudar em todo esse equilíbrio para saber de onde que é a origem. Tem também a parte da alimentação, que eu sempre falo aqui que ela é fundamental no nosso organismo. Muitas vezes, às vezes a gente tem um distúrbio, tem uma deficiência no nosso órgão, porque a gente não está se alimentando de uma maneira adequada. A vida é muito corrida, a gente acaba ou pulando refeição, pula o café da manhã, pula o almoço, pula o jantar. Se é um dia ou dois, porque você está vivendo um momento muito mais está mais corrido, tudo bem. Mas isso não pode ser uma coisa recorrente na sua vida. A gente tem que se alimentar de uma forma adequada, de uma forma regrada, com os alimentos corretos para a gente e não pular a refeição. Dormir também é fundamental, a gente está sempre correndo, tira horas de sono por conta dos vários afazeres que a gente tem, e aí a consequência chega, que eu sempre falo, o nosso corpo ele é muito inteligente, e está sempre tentando nos promover para a saúde. E tem uma outra questão que é um pouquinho mais profunda. Então, quando tem uma coisa no nosso corpo que não está bacana, ele está mandando uma mensagem toda hora para você. Olha, você está sempre, né, com muito sono, você está muito quietinho, não está saindo, está comendo determinados alimentos, como, por exemplo, né, um grande vício que a gente tem, são os açúcares brancos. Então, é hora da gente parar, ouvir o nosso corpo, o que ele está tentando nos dizer. Não adianta abafar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que o corpo está tentando te dizer na base só do medicamento, na base só de remédio. Ele está sempre tentando te dizer que, olha, você precisa cuidar deste templo. Afinal de contas, é através do nosso corpo, esse templo sagrado, que a gente está aqui, que a gente vive. O dia que acabar esse templo, esse corpo, a gente morre. Então, por isso que ele é muito inteligente, ele é muito sábio. A gente que não sabe ouvir. Na correria do dia, não tem tempo de comer, não tem tempo de dormir, você não tem nem 5 minutos do seu dia para fazer uma respiração, para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para se conectar com essa energia maior que rege todo esse planeta, que rege todo esse universo, e está sempre aí no piloto automático. Não dá para ficar só desse jeito.
Os índices são muito altos, os índices de depressão são muito grandes. A gente precisa diminuir um pouco o nosso ritmo da nossa vida e ouvir muito mais o que as emoções estão tentando nos dizer. Se é uma emoção de raiva, se é um ressentimento, se é uma mágoa, se é um medo, se é essa tristeza, se é essa melancolia. Investigar a fundo o que está por trás de tudo isso. O que está por trás de tanta melancolia, né, de tanto desânimo, de tanta vontade de dormir mais, desses vícios malucos que a gente acaba entrando. Então, a medicina chinesa, ela vai ajudar você a ter esse equilíbrio, a gente encontrar qual é a origem de tudo isso, para poder, então, arrumar e a pessoa sair do quadro de depressão. O importante é a pessoa se tratar, independente do tratamento que você escolha. Se você não gosta de medicina chinesa, não gosta de acupuntura, não gosta de fitoterapia, não importa. O importa é a pessoa querer se tratar e a pessoa querer se cuidar. Isso é o mais importante. Tem que buscar um tratamento que você goste. Não adianta nada você procurar um tratamento que você não gosta. Vai piorar ainda mais a situação da pessoa depressiva. Então, a pessoa tem que buscar coisas que gostam, que ela se sinta bem. Quando você que está com depressão, ou você conhece alguém, o que eu sugiro fazer quando naqueles quadros que você está lá assim, sentindo a pior pessoa do mundo, lá no fundo do poço, como a gente costuma dizer. Então, o que você faz? De preferência, liga sempre para um amigo. Você sempre tem um amigo aí que você sabe que você pode contar, ligar para ele a hora que você quiser. Então, liga para um amigo, eu tenho certeza que ele não vai se sentir incomodado. Uma pessoa que, claro, que seja da sua confiança. Vai fazer uma caminhada no quarteirão da sua casa, vai sair, vai ver gente. Se você puder, de preferência, caminhar no lugar que tem a natureza. Ter contato com a natureza. Nós que vivemos aqui em São Paulo, que são nas grandes cidades, a gente tem uma deficiência muito grande de lugares verdes, de parque, de ruas, né, que sejam arborizadas. Então, se você puder sair, né, o bairro que você mora, tiver parque, então vai para um parque, vai dar uma volta, vai respirar, vai olhar outras coisas. Quando a gente sai do foco do nosso problema, que a gente sai, que você vai dar uma volta no parque, que você tem uma visão muito mais ampla, né, da situação que está acontecendo, né, a nossa mente ela começa a entender que existem outras soluções para os nossos problemas, que de repente não é tão grande como a gente possa imaginar. Ter um hobby, eu sempre falo aqui, a importância da gente ter um hobby. O que é o hobby? É você fazer algo que não tem um objetivo final, como, por exemplo, as questões de trabalho, estudo. Então, você tem um objetivo final, você tem uma meta, você fica por uma determinada pressão. Quando você tem um hobby de cozinhar para a família, de bordar, tocar um instrumento, que seja um trabalho voluntário, ele não tem um objetivo final, assim, na qual você é cobrado. Você faz simplesmente aquilo por fazer. E sem contar, quando você procura um hobby, que você vai sair para fazer um curso que você queira aprender a tocar violão, por exemplo. Você vai sair, você vai conhecer gente, você vai trocar ideias. Então, também é uma maneira de você sair desse quadro de depressão. E evitar ao máximo, quando estiver muito depressivo, muito choroso, evitar os vícios como bebida alcoólica, o cigarro. Na hora, ele até te dá uma sensação de saciedade. Mas depois você volta naquele ciclo vicioso e vai cada vez mais entrando num ciclo vicioso, indo mais para fundo e a bola de neve só vai aumentando. O outro vício que a gente também observa, que eu observo muito em quem tem esses quadros de depressão, é o cigarro, o açúcar. Então, muita gente recorre ao doce. Então, nesses momentos, sei lá, vai dar uma volta, como eu falei, liga para uma pessoa, prepara um outro alimento que não tenha tanto açúcar, toma uma água, toma um chá, toma uma colher de mel. Evita ao máximo leite e os derivados. Eles vão fazendo com que o nosso corpo, esse sangue que eu falei anteriormente, que às vezes ele já está muito fraco, ele vai ficando cada vez mais viscoso, cada vez mais grosso, e ele vai trazendo uma sensação de peso no corpo e você ficando cada vez mais cansado. Outra coisa, evita ficar assistindo e ouvindo notícias de tragédia. Liga aqui na Rádio Mundial que sempre tem coisa boa para você. Então, notícias de tragédia, ficar focado só em notícias ruins, conversar com pessoas que vão te colocar mais para baixo ainda. Então, é importante você sair disso
e ver que as coisas têm outros momentos. Ficar menos em tempo de rede social, porque a gente olha lá na rede social, a gente sempre acha que a vida do outro tá mais bacana, que ele tá viajando, que ele tá, né, foi promovido no trabalho, que tá com família, com amigo, e você tá lá, né, num momento de tristeza, num momento de ruim. Então, evita ficar na rede social quando você estiver assim, porque é natural nosso querer se comparar com as outras pessoas. Você sempre vai achar que a vida do outro é muito mais interessante, é muito mais bacana que a sua. Será mesmo? Será que a vida daquela pessoa que você está vendo lá na rede social, será que ela é tão bacana assim quanto realmente ela está postando? Eu não conheço ninguém que coloque foto nas redes sociais de coisas que não estão muito bacanas. Ninguém quer. A gente sempre quer mostrar que a gente está alegre, num momento divertido. Mas a nossa vida não é só assim. Que eu falo, né? Se a gente começar a perceber a natureza, tem dias que o sol tá bonito, tá claro, né? O dia tá muito alegre. Mas tem dias, como por exemplo ontem aqui em São Paulo, o dia tava um dia meio triste, tava um dia introspectivo, tava um dia chuvoso, choroso, e nós somos assim. Então tem dias que nós estamos mais alegres, tem dias que nós estamos mais tristes. E esse é o pulso natural da nossa vida, assim como é o pulso da natureza. Então, quando a gente começa a perceber que nem sempre a vida tem que ser só ensolarada, que tem dias que a gente está mais triste, mais chuvoso, faz parte da nossa vida e a gente entende que são ciclos. Não dá pra gente ficar só num dia de chuva e nem um dia só de sol. A gente vai intercalando essas questões da nossa vida e achando esse equilíbrio. E tendo essa consciência vai te ajudar bastante. Eu quero convidar você para os eventos que vai acontecer lá no meu espaço. Dia 31 vai ter o evento sobre harmonização de ambientes, que também faz parte da medicina chinesa, que é o Feng Shui. Tem uma terapeuta, uma amiga muito querida, que é a Larissa Valente. Ela vai explicar como que às vezes a casa tem influência em questões de depressão. Uma casa muito escura, fechada, que não tem ventilação, que não toma sol, também contribui para as questões de depressão. Logo em seguida, vai ter uma aula de yoga, uma yoga, a gente fala que é yoga taoísta, uma yoga chinesa, vai ser uma aula aberta ao público para você conhecer. Também é a Larissa que vai ministrar tudo isso no sábado, dia 31 de agosto. Anota aí. No dia 2 de setembro, vai ter uma palestra minha aqui no auditório da Rádio Mundial. A palestra é gratuita. Eu vou falar como que as emoções afetam a nossa saúde, de que maneira a gente pode viver harmônico, com equilíbrio, com todas as emoções que a gente tem no nosso corpo, que são inerentes a nós. Raiva, medo, angústia, preocupação, como usar isso a nosso favor e não contra. Quando a gente usa contra, a gente acaba adoecendo. No dia 7 de setembro, tem um workshop também que é muito interessante, que chama-se Roda de Conversas Milagrosas, para falar sobre relacionamentos. Vai ser no sábado, dia 7 de setembro. Anota aí na sua agenda. Então, todos esses 4 eventos vão te ajudar aí para você que está com problema de depressão ou você conhece alguém. Se você quiser mais informações sobre o meu trabalho, sobre todos esses eventos que eu acabei de falar para você, está tudo no meu site. O site é solmedeiros.com.br. solmedeiros.com.br. O meu telefone é 11 99376 7637. 11 99376 7637. Se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão, que eu mando conteúdos semanais, pode ficar tranquilo, não vou ficar enchendo a caixa do WhatsApp aí de ninguém. O conteúdo é uma vez por semana, de conselhos e dicas para você ter uma vida mais longa, saudável e equilibrada. Você manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que é esse que eu acabei de falar, e eu vou repetir. 11 99376 7637. Coloca assim, Sol, quero fazer parte da sua lista de transmissão. É importante você me colocar seu nome, que as pessoas às vezes colocam que quer fazer parte da lista de transmissão, não colocam o nome. Então, coloca seu nome, dizendo que você quer fazer parte dessa lista exclusiva de transmissão. Eu agradeço muito a sua companhia, o programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um dia aí muito iluminado, muito abençoado. E a gente tem um encontro na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã, aqui na Rádio Mundial. Um beijo e até lá.
Você ouviu na Mundial, programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar através da milenar medicina chinesa.